Muito bem, meus amigos da página Aconteceu em Bicas, está começando Garagem Jovem. Estamos aqui para mais uma live mais que especial e hoje com um tema cidadão, omisso ou participativo? E você aí que nos acompanha aí, você é um cidadão omisso ou você é um cidadão participativo? E para bater um bate-papo aqui bem bacana com a gente, nosso convidado especial é o Wilson Oliveira, empresário aqui na cidade de São Joaquim de Bicas. E hoje ele vai trocar umas ideias aqui, falar um pouquinho a respeito desse tema. Boa noite, Wilson. Boa noite. Tudo bem com você? Graças a Deus. Feliz? Bastante. Animado? Meio trêmulo. Mas pode ficar sossegado. Tranquilo. Esse bate-papo aqui é em família e eu tenho certeza que vai agregar bastante aí para as pessoas que nos acompanham. Eu queria pedir um grande favor para você, que você compartilhe essa live, que você curta, deixe seu comentário. Vou fazer uma pergunta aqui, uma enquete. Responda aí para mim. Você é um cidadão omisso ou você é um cidadão participativo? Você participa, né, dos temas, de tudo aquilo que interfere, né, que de alguma forma vá de encontro à necessidade das pessoas, com relação aos projetos que são realizados na cidade? Você acompanha, sabe o que está acontecendo na cidade, sabe as leis que estão sendo criadas. E aí, você é participativo, você é omisso, fica mais na sua, né? Procura saber o menos possível, sabe? Tenta viver a sua vida da maneira mais simples possível. E aí, responde para nós aí, você é omisso ou é participativo? E eu estou aqui, olha, para esse bate-papo, Wilson Oliveira, empresário, 48 anos, casado, pai de 2 filhos, morador da cidade de São Joaquim de Bicas há 24 anos. Bastante tempo, hein, Wilson? Conta um pouquinho para nós aí, um pouquinho da sua história, como é que você veio parar aqui na cidade de São Joaquim de Bicas? Bom, na realidade, eu nasci e me criei praticamente em BH, na região do Venda Nova, do bairro Venda Nova. Então, devido a uma separação dos meus pais, há 24 anos atrás, a minha mãe se viu na necessidade de estar mudando e procurando um outro local para poder residir com a família, com os filhos. E meu avô, senhor Vicentão Cabeça Branca, conhecido como Vicentão Cabeça Branca, Vicentão Nascimento, ele já residia no município. Então ele achou por bem ter a filha próximo e os netos também. E acabou que a gente veio para cá. E aqui eu estou há 24 anos. E sou sobrinho do saudoso e conhecido Davi da Ambulância. Uma pessoa muito carismática. Inclusive deixar aqui um abraço para os filhos do Davi, Deizinha e Atalaia, que são pessoas maravilhosas. E deixar logo já também de cara, já mandar um beijo para minha esposa, que está lá me assistindo. Iris Aparecida. Bacana demais aí, ó. Um abraço aí para sua esposa que nos acompanha. Aproveitar e falar aqui que a minha esposa também está ligadinha aqui na live. E aí, você nos ajude aí a aumentar a audiência da nossa live, compartilhe. Eu quero que você conheça um pouquinho a história do Wilson, empresário aqui na cidade. Ele vai contar um pouquinho suas lutas, a luta que é ser um empresário, vai contar aqui também como que ele veio a se tornar um cidadão participativo, e eu já ouvi falar que de tão participativo chega a ser até chato. Será que é verdade, Wilson? Mas antes de você falar isso, Wilson, quero saber o seguinte: hoje, você é um cidadão omisso ou é um cidadão participativo? Hoje? Bem, durante uma grande parte da minha vida, eu posso dizer que eu era omisso, eu fui omisso, politicamente falando. Recentemente, eu vi uma entrevista, eu vi uma fala do Romeu Zema, governador, no qual ele falava justamente a respeito disso, que durante um longo período da vida dele, ele só se preocupava em ser empresário.
Só que chegou um ponto de ele ver que tudo que gira em torno dele, mesmo ele sendo um empresário bem-sucedido, envolve política. As decisões que são tomadas. Então, tipo assim, eu me familiarizo muito com a fala do governador Romeu Zema. E isso começou a ter uma conotação maior, justamente quando eu me vi na necessidade de me tornar empresário e ter o meu próprio negócio. E a gente acaba vendo determinadas realidades que a gente não via antes. Então isso acabou influenciando para que eu também viesse a participar mais e viesse a procurar saber mais a respeito do assunto, para que a gente não venha cair em contradições, que a gente não fale coisas levianas. Então, quanto maior conhecimento você tem daquilo que você está trabalhando, daquilo que você está lidando, conhecimento é maravilhoso. Conhecimento ele traz, sabe? Então, quanto mais conhecimento você tem do assunto, mais você sabe dos seus direitos, mais você sabe votar, mais você sabe escolher seus representantes. E não tem como a gente cobrar, lutar por um município melhor sem conhecer o mínimo de política. Então, hoje respondendo a sua pergunta, hoje eu me considero um cidadão participativo, e muito. E, inclusive, como você disse, as pessoas às vezes me chamam de chato, sim, mas eu não me importo, não. Eu prefiro ser participativo, não me incomoda em nada, desde que não vá para ofensas, desde que não vá para o lado pessoal. São questões, é democrático, isso é democracia. Ninguém é obrigado a concordar com o que eu pense ou com o que eu falo, mas são obrigados a respeitar. Tanto é, Wilson, que a palavra de Deus diz que o meu povo sofre por falta de conhecimento, né? Às vezes, e isso que você falou agora é bem verdade. Às vezes, pela falta de conhecimento da pessoa, ela não sabe os direitos que ela tem, ela não consegue lutar por aqueles direitos, e ela acaba comendo na mão dos outros. Porque quando você não conhece algo, você se torna refém daquilo. E aí que entra aí E como é que você começou a ter lógico que você falou que foi a entrevista, que você se identificou, mas assim, hoje as pessoas veem você abordar diversos assuntos. Como é que é sua fonte de pesquisa? Onde que você vai? O que você faz para adquirir esse conhecimento? Olha, mesmo quando eu não me considerava tão participativo, eu sempre gostei muito de ler. Gostei muito de ler jornais, de ler revistas. Hoje a internet ela é uma ferramenta maravilhosa. Qualquer coisa que você queira saber, você busca na internet, você tem respostas. Então, esse conhecimento... E existe uma outra coisa que eu levo muito em consideração. Eu acho que a idade de um homem, a idade do ser humano, ele tem que servir de algo, ele tem que ser positivo. A idade de uma pessoa, quanto mais velha ela fica, isso tem que trazer conhecimento, isso tem que trazer maturidade. E é justamente o que falta, às vezes, no eleitorado do município. Falta uma maturidade como eleitor para poder saber escolher os representantes. Entendi. E o Wilson, aqui, só dar uma boa noite aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Quero dar uma boa noite aqui para a Hilda, Venâncio, Silvânia. Silvânia disse assim, procuro ser participativa, pois é importante para termos propriedade para cobrar das autoridades políticas os nossos direitos e também saber das nossas obrigações como cidadão. E ela comenta assim, verdade, é importante que aprendamos um pouco de política para o próprio desenvolvimento como pessoa e cidadão. E hoje você é empresário aqui na cidade. Conta pra gente, Wilson, um pouquinho da dificuldade do empresário hoje aqui em São Joaquim de Bicas. Quais são as dificuldades que você, como empresário, encontra hoje? Eu creio que não só eu, mas a maioria de quem está começando no ramo empresarial, e o meu ramo é o comércio, esbarra numa falta de incentivo por parte dos gestores. E isso eu não estou querendo falar só de Bicas. Isso é algo que existe em praticamente todo o Brasil. Quem está começando algum comércio, quem está começando com algum ramo empresarial,
a burocracia ela é muito grande. Então, acaba que essa burocracia beneficia quem já é grande e dificulta para quem é pequeno. Infelizmente, o nosso município ele não conta com uma formação de pessoas para trabalhar no comércio, não conta com incentivos para essa formação. Então, além disso tudo, você esbarra... Como eu trabalho na área de prestação de serviço, eu rodo muito pelo município, e acaba que você danifica o veículo devido à qualidade das estradas. Tem muito a ver também com a parte de segurança. A segurança pública, infelizmente, e não deixando bem claro também que não é exclusividade do município de Bicas, mas a parte de segurança pública deixa que o comerciante trabalhe com medo. A gente acaba sempre trabalhando na retaguarda, sabe? Entra um cliente diferente, você já fica preocupado. E o meu negócio, ele é familiar, eu trabalho com a minha esposa, trabalho com meu filho, meus 2 filhos me ajudam. Então, essa parte da segurança pública, um policiamento mais ostensivo, sabe? Acaba que dificulta. E a maneira com que o comerciante ele é tratado, o empresário ele é tratado e a burocracia que se cria, acaba travando o crescimento desse mesmo empresário, sabe? Acaba te travando. Hoje eu consigo trabalhar, se eu quiser, contratar um funcionário, mas os encargos que esse funcionário vai me trazer, acaba não valendo a pena. Então acaba sobrecarregando tanto eu quanto a minha família, e acaba me limitando em relação ao crescimento. Então não é como se diz, não é fácil ser empresário, então. A gente vai levando aos trancos e barrancos, cara, mas é fácil não é não. Eu tive essa falsa ilusão, quando eu resolvi me tornar comerciante, eu tive essa falsa ilusão. Falei, agora eu vou ser dono do meu próprio negócio, porque eu trabalhava na área de construção civil. Então eu falei, agora eu sou o patrão, eu sou o meu patrão, mas é ilusão. A gente acaba se sobrecarregando, tanto a cabeça quanto o físico. Me corrija se eu estiver errado, né? Principalmente você que lê bastante, eu me recordo aí de uma estatística que foram os microempresários, os comerciantes que carregaram o Brasil nas costas aí, nessa fase difícil de pandemia, né, até questão do faturamento do país se deu devido a esses comerciantes, não é isso? Olha, no meu ponto de vista a respeito desse assunto, eu acho que a perseverança e a persistência do pequeno empresário, você está certo na sua colocação, acabou alavancando um pouco da economia, a informalidade também, a construção civil acabou sustentando um pouco a economia, apesar de todas as dificuldades. Olha, eu vou citar algo para você, saindo um pouco fora do contexto. Eu passei pela Avenida Amazonas recentemente. Eu, como comerciante, dá tristeza, dá vontade quase que de chorar. A cada 3, 4 lojas, uma está aberta e 3 estão fechadas com placa de alugue-se. Então, eu acho que não é bem o assunto a ser abordado agora, mas eu acho que decisões erradas acabaram ainda prejudicando. E ainda bem que não foi 100% do pequeno comércio. Ainda bem. Bacana demais. E aí, tá gostando do nosso bate-papo? Tô achando super interessante aqui. E o tema hoje é cidadão, omisso ou participativo? Outra pergunta que eu quero te fazer, Wilson, é o seguinte: pelo fato de você ser participativo, você acha que a gestão atual hoje... Vamos falar um pouquinho da gestão atual. Vamos lá, sua opinião hoje sobre a gestão atual de São Joaquim de Bicas. O que você acha? Qual que é o seu ponto de vista hoje? Olha, Daniel, é incontestável que Bicas se tornou um canteiro de obras. Isso é incontestável. Eu seria aqui, né? Seria uma fala muito burra minha de não concordar que realmente Bicas se tornou um canteiro de obra. Só que Bicas também nunca recebeu tantos recursos. Nenhum prefeito na história de Bicas obteve tantos recursos. E querendo ou não querendo, a pandemia ela prejudicou, ela trouxe morte, mas ela trouxe economias estrondosas para o município e ela trouxe recursos para o município. Somando-se a isso, o dinheiro injetado
direta e indiretamente da Vale. Bicas é um município que o comércio, que o setor de serviço, ele ainda foi muito beneficiado com a injeção de dinheiro dos auxílios da Vale, coisa que alguns municípios não tiveram. Então, sabe, eu acho que... Eu me perdi um pouco aqui. Ele está nervoso, pessoal, mas é normal. É normal. Está saindo super bem, domina bem o assunto. Mas eu te perguntei a respeito da gestão. Isso, da gestão. É incontestável, retornando aqui, né, gente? Vocês me desculpem. Ele tá nervosismo. É incontestável que Bicas se tornou um canteiro de obras. Porém, ao mesmo tempo que Bicas se tornou um canteiro de obras, eu vejo, é uma opinião minha, ninguém é obrigado a concordar com ela, mas eu vejo que tem pontos negativos, pontos, sabe? Eu acho que a maior falha da gestão atual é a falta de transparência, é a falta de uma consulta popular. Vou citar aqui para você o exemplo do Expressinho 0800, que inclusive... moradores do bairro Vale do Sol, no qual eu faço parte de um grupo, já tem moradores chamando de Estressinho. Estressinho? Eu posso mostrar nas redes sociais. Então, foi um projeto, no papel, ele é muito bonito, ele é bacana, mas peca no aspecto de não consultar a população. Ele não consultou nem a própria Câmara de Vereadores, não foi consultada para poder se lançar esse projeto, sabe? Não teve uma pesquisa de demanda, não teve uma pesquisa de horários, que hora que os moradores do bairro tal saem para trabalhar. Não, infelizmente, é uma realidade. E por incrível que pareça, eu estava lá no dia que o prefeito levou o projeto, eu estava na Câmara. Ele levou o projeto, colocou o projeto em cima da mesa, falou 10, 15 minutos de palavras ali, não explicou o projeto e colocou em votação. E, infelizmente, eu acho que por falta de maturidade dos vereadores e por medo de opinião pública, como é um projeto populista, acabou sendo aprovado por unanimidade. Hoje, talvez se você for conversar com alguns vereadores, alguns deles poderiam até ter pedido vista, sabe, para estudar melhor. Então, são questões que a prefeitura atual de gestão faz que eu acho que deixa a desejar. A falta de transparência, a falta de informação a respeito das coisas, sabe? O prefeito chega, joga o projeto em cima da mesa e vai embora, sabe? E a população, tipo assim, e são questões geralmente populistas, são ações e alguns projetos que a prefeitura leva para a Câmara, se a gente for olhar e estudar a fundo, são chamados de jabutis. Tem um projeto muito bonito de ser visto, mas tem algo, sabe, colocado ali que... Esse projeto mesmo de Expressinho 0800, ele custou 9.300 e algumas coisas, mil reais ao cofre público. Então eu acho assim, ele foi votado muito rápido, sem um estudo, sabe, não foi debatido o projeto. Eu acho que o que falta é justamente isso, você debater. 9 milhões não é 9 reais. Sim, com certeza. E essa é a sua opinião, e às vezes as pessoas pensam assim, essa opinião dele é porque ele é oposição. Não é que você é oposição. Você tem esse ponto de vista e vê que certas coisas não podem ser feitas de qualquer maneira. Você sabe o que eu acredito, Daniel? Eu sinceramente acredito que a população ela precise de transporte público, com qualidade. A prefeitura poderia ter melhorado o transporte público e a população que não tem condição de pagar essa passagem, a prefeitura poderia franquear só essas pessoas que não têm condição de pagar a passagem, entendeu? Agora, vou te citar um outro detalhe dessa gestão, interessante, um detalhe até interessante. Tá lá, a Praça da Promessa mesmo de vários e vários prefeitos que passaram e não realizaram a obra. Bacana. Só que, cara, quando você chega na Praça da Promessa, os comerciantes que conseguiram, através de leilão, tá trabalhando nos quiosques, num período chuvoso, eles não conseguem trabalhar.
E olha que disparidade enorme que existe. O comerciante que tem um quiosque na Praça da Promessa, o custo dele lá de aluguel gira em torno de R$800, R$900, é a média. E ele só pode colocar, se eu não me engano, 5 conjuntos de mesa e cadeira. Se atravessa a rua, do outro lado da praça tem um comerciante que tem uma área coberta, trabalhando com 35 cadeiras, 40 cadeiras, e com custo também de aluguel quase o mesmo. Então, sabe, são essas questões. Poxa, procura escutar o comerciante. A prefeitura, ela não pode, sabe, tipo assim, eu tomo as decisões e vai ser assim. Eu acho que política, ela tem que ser feita ouvindo a população. Bacana. E esses comerciantes que estão lá, cara, tipo assim, eu acho injusto demais você ter um custo alto. Aí no dia que tá caindo uma chuva, um pé d'água, você olha para o restaurante do outro lado, para a lanchonete e tal. E eu não estou falando isso desmerecendo o outro comerciante, mas aí você olha lá, está lotado, aqui você não consegue trabalhar. Então, são essas decisões que, para mim, deixam a desejar a gestão. Falta transparência, sabe? É um ponto de vista. E sei que várias pessoas não concordam, e não sou obrigado a concordar mesmo. Sim, sim. Mas, assim, é interessante esse seu ponto de vista, porque não dá para governar pessoas pelo achismo. Olha, eu acho que isso vai fazer bem para o Wilson, mas sem conhecer a real necessidade que o Wilson tem. Então, isso aí que você está colocando, eu sinceramente, eu não sabia dessa informação que você trouxe aqui a respeito lá da praça. E é uma situação até difícil para o comerciante. Como que ele compete com outro ambiente, com mais mesas, com mais, né, recursos, e ele ali tendo que trabalhar do jeito que ele pode, igual você falou, ele não pode abrir na chuva, tem toda essa situação, hein? Sabe o que acontece, Daniel? Eu acredito que, não sei, talvez depois dessa live nossa, talvez a prefeitura ou alguém, o secretário de obra, vá lá e modifique algo, ou talvez não. Eles vão justificar que o comerciante já sabia do espaço físico a ser utilizado. Gente, mas é bom? Não é porque está bom que não possa melhorar. São questões igual, quando surgiu o Expressinho, foi dito que teria um prazo de adequação, mas esse prazo passou. E pessoas estão reclamando a respeito dos horários. O pessoal do bairro, se eu não me engano, Primavera, região do Nazaré, estão indignadas porque tirou-se o ônibus que já tinha lá, e o Expressinho não cobre nem o horário nem o itinerário. Então são situações, escuta mais a população, escuta os líderes de bairro, sabe? Houve um caso recentemente, do bairro onde eu moro, que a população, ela era atendida na área central de Bicas, pessoal, na área de saúde, era atendida na área central de Bicas. E foram todos remanejados para o Pedra Branca. E na época que foram remanejados, não tinha o Expressinho. E houve casos de senhor e senhora lá, idosos, que quase desmaiaram no percurso, porque é longe, dá mais de 3 quilômetros. E não explicou-se nada, não falou. Aí o único motivo que eles falaram foi o seguinte, foi porque para o posto de saúde do Pedra Branca funcionar, precisaria de um número específico de moradores. E aí eles colocaram o pessoal do bairro Santo Antônio, Conjunto Juca da Jove e Retiro do Moinho. Mas a população foi consultada a respeito disso? Sabe, não deveria ter uma reunião com a população? Falou, gente, e aí? É só provisório, é só transitório, sabe? Essas decisões monocráticas do gestor hoje é que às vezes deixa a gente incomodado. Complicado, né? Complicado. É aquele tal governar para o povo, mas o povo mesmo, né? Desculpe a expressão que se dane, né? Vamos governar para nós mesmos. Cara, e isso que você fala é bastante inteligente, Wilson, esse posicionamento, viu? Bastante inteligente. Você falou da gestão atual, vamos falar dos vereadores. Eu fiquei sabendo hoje que foi vetado o projeto do vereador Anacleto lá a respeito de doação de sangue. Qual que é a sua opinião sobre isso? Primeiro fale sua opinião do projeto e depois fale hoje aí a sua opinião
a respeito do veto? Olha, ô Daniel, eu fico muito curioso para saber como que são essas reuniões de comissão. Primeiramente, os vereadores se reuniram, acharam o projeto interessante, bacana, foram lá e aprovaram. Mandaram o projeto para o executivo vetou, alegando ser inconstitucional. Você me pediu para falar a respeito do projeto. Maravilhoso! É um projeto de incentivo. O projeto não obriga ninguém a nada. O projeto não obriga, sabe? É algo... O Evandro explicou muito bem explicado o projeto. O servidor público, ele já tem o direito, ele, por lei, é garantido por lei, que ele possa faltar para determinadas coisas. Está bem explicado. E se eu não sei se público como privado. Com certeza. Então, o que acontece é o seguinte, e esse projeto, não sei se é esse o termo o que o Evandro utilizou lá, foi um projeto autorizativo. Então, ele não é inconstitucional como o prefeito alegou. Tanto é que quem quiser pode assistir à reunião. O próprio advogado da Câmara disse que o projeto não é inconstitucional. O advogado, ele é da área, ele ajudou o Evandro a elaborar o projeto. Aí vem o vereador Matheus Rezende, falar que ele consultou advogados pessoais dele, conhecido dele, e os advogados falaram que não poderia ser aprovado o projeto. Cara, é muito interessante. Então, por que a Câmara paga um advogado na área? Se o advogado da Câmara está trabalhando e justamente para instruir um vereador quanto aos projetos, o que pode, o que não pode, por que essa justificativa ela é muito evasiva? Quer dizer, então, que eu sou vereador, eu tenho um advogado para me orientar. Aí sai alguma questão lá, eu vou no fulano ali, que o fulano vai... Não é dessa forma. E o salário que é pago para o advogado, justamente para ele orientar o vereador? Sabe, são questões... Aí, e infelizmente, como você já está no contexto da pergunta, o que eu vejo, assim como eu vejo que o eleitor de Bicas, falta maturidade política para escolher seus representantes, eu vejo na Câmara pessoas, infelizmente, é uma realidade e é um pensamento, tipo assim, eu estou expondo a minha maneira de pensar. Pelo que eu vejo das atitudes e das falas que a gente escuta na Câmara, existem pessoas lá totalmente despreparadas para a gestão pública. São pessoas que talvez não saibam o que é royalties. Elas não sabem o que é uma participação público-privada, ela não sabe, a pessoa é colocada lá, parece que para ocupar um espaço, ou então para votar. Caiu de paraquedas. Isto, sabe? Pessoal, aproveitar aqui e falar para quem está acompanhando e para compartilhar. Procurem saber de política, procurem saber em quem você vai votar, sabe? Não vote em fulano porque ele é conhecido de ciclano, não vote em fulano porque ele é dono de boteco, não vote, sabe? Porque senão fica desse jeito. A política de Bicas, vou resumir para você o que eu penso da política de Bicas. Politicamente falando, o munícipe, ele tem os deveres de um cidadão de cidade grande, sabe, mas os problemas e os direitos de uma cidade pequena, sabe, são algo assim, algo assim incompatível. Você na hora de exigir seus direitos em relação à infraestrutura, a saneamento, sabe, é uma cidade pequena. Inclusive teve recentemente um problema de um maquinário de ruas esburacadas no Vale do Sol. Faltou maquinário para poder trabalhar. Faltou maquinário, uma máquina só empenhada, estava em tal lugar que não poderia tampar o buraco. Sabe, então os problemas do cotidiano são de cidade grande. Mas na hora da solução, geralmente eles gostam de usar o termo, quando você faz alguma denúncia, quando você faz algum pedido, eles usam o termo, está no período chuvoso. É como se aqui fosse o Vietnã, que chove 346 dias por ano, sabe? Cara, e o tempo que está seco, não poderia ir lá e solucionar? E essa questão de chuva, é porque os problemas que acontecem nesse período de chuva aconteceram ano passado e não foram solucionados. Aí vem a chuva esse ano,
acontecem as mesmas coisas. E aí vai... Você sabe o que acontece? Na rua que dá acesso ao bairro onde eu moro, é Rua Espada de São Jorge. No período chuvoso do ano passado, eu passei lá, tinha um pé de milho, inclusive eu coloquei na rede social, o pé de milho estava grandão, rapaz, já estava quase dando espiga de milho. E eu tirei uma foto e coloquei no grupo. Esse ano o buraco estava lá, ainda maior, graças a Deus. Eles foram lá, hoje eles estavam finalizando e estavam tampando o buraco. Mas olha só para você ver, do período chuvoso do ano passado até agora. Mas o buraco persistiu lá, atrapalhando o morador, atrapalhando o trânsito, sabe? Poxa, aí naquele período foi alegado que estava chovendo, mas e o período de seca? Entendeu? E tem mais um detalhe, quando você trabalha numa empresa, existe a manutenção, vou citar um exemplo aqui, existe a manutenção preventiva e corretiva. Poxa, peraí, se sabe que vai começar o período chuvoso, não poderia já tomar providências, falar, opa, peraí, período chuvoso vem aí, vamos já nos preparar aqui, ver a máquina que está estragada, aonde que a gente, sabe, se tiver que contratar mais pessoas, não sei se pode ser feito dessa forma. Mas só se precaver, se previne antes. É verdade. A gente consegue colocar aquele videozinho? A gente preparou, queria que você acompanhasse, é um vídeo bem rápido, falando sobre cidadania, e eu acho muito interessante, porque retrata muito bem a questão de um cidadão omisso e participativo. O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu." E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros
e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse ou exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social, o exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então, até a próxima. Muito bem, meus amigos, estamos de volta. Deixamos esse vídeo aí falando um pouquinho sobre cidadania. Eu queria pedir um grande favor para você, que você compartilhe essa live, que você curta, deixe seu comentário, siga nossas páginas. Tem o Wilson de Oliveira no Facebook, tem o meu perfil tanto no Facebook como no Instagram, e tem a página Aconteceu em Bicas, que você pode seguir aí, né, para você receber as notificações todas as vezes que formos fazer a nossa live e você ficar ligadinho conosco. Wilson, cara, você já falou tanta coisa, nossa live aqui, ó, já foi 40 minutos, já se passaram. E teria assunto ainda para... Olha, eu vou te falar, essa live aqui tá com gostinho de quero mais, sabe? Porque a gente vê realmente que você é uma pessoa bem informada, que está acompanhando. Inclusive, Wilson, eu fiquei sabendo que um dos representantes do povo, na Casa do Povo, mandou o povo calar a boca. E você estava nesse dia, isso aconteceu mesmo? Ô, Daniel, eu vou ser muito sincero para você, cara. Eu me sinto, a respeito desse assunto, eu me sinto envergonhado. Porque o vídeo em que o vereador, o citado vereador falava lá e tal, mandou calar a boca, ele circulou, cara, ele rodou, teve várias visualizações e tal. Então, sabe, eu me sinto envergonhado de ver. Olha, nas reuniões da Câmara é dito repetidas vezes pelos mesmos vereadores, Casa do Povo. Aí você vê uma pessoa eleita pelo povo, paga pelo povo. A Câmara de Vereadores só existe por causa do povo. O vereador só está lá porque ele não é vereador, ele está vereador. Ele só está vereador por causa do povo. Por mais que o regimento interno, eu sei que esbarra-se no regimento interno da casa, por mais que ele dite algumas regras, eu acho que é algo imoral. Pode ser legal do ponto de vista jurídico, mas eu acho que é imoral você mandar um cidadão do município, pagador de imposto, dentro da casa do povo, mandar ele calar a boca. E como agravante, ainda chamou a polícia. Na ocasião, se eu não me engano, tinha um representante cristão também, um pastor, se eu não me engano, é isso mesmo? O Anderson. Ele também foi arrolado. Então, é um desrespeito tanto ao cidadão, à religião, sabe? E por motivo pífio. Infelizmente, o regimento interno da Câmara de Vereadores de São Joaquim de Bicas, ele não permite que o cidadão questione, se pronuncie.
eu já fui citado várias vezes nas reuniões, mas eu não tenho direito de resposta. Que isso, é mesmo? Certa ocasião, eu cheguei a chamar o doutor Bruno, advogado, justamente para questioná-lo a respeito disso. Ele falou que iria lá em cima resolver uma questão e que já estaria voltando. Passou-se mais de 30 minutos, eu tinha assuntos a resolver e eu tive que ir embora, sem saber da resposta. Olha que transparência, quer dizer, eu só queria saber o seguinte: beleza, na hora da reunião eu não posso me manifestar, mas e se eu for citado? E se o cidadão for citado? Isso não é democracia. Isso beira um sistema ditatorial. Eu dito a regra, esse vídeo que você acabou de passar fala a respeito disso. Isso foi lá atrás. Eu mando, você obedece. Existe um ditado num jogo de truco, que no meu passado eu joguei muito truco com meu pai. Existe um ditado que quando a gente embaralha o baralho mal embaralhado, ou então só junta as cartas e dá para o oponente para ele fazer o corte, existe um ditado que fala o seguinte: angu para cachorro é mal mexido. Entendeu? Sim, sim. Tá ali. É isso que nós temos para hoje e ponto. Inclusive, deixar aqui uma observação. O vereador Evandro Anacleto, há algumas reuniões atrás, ele chegou a falar lá na Câmara, na fala dele, que ele usaria o tempo de fala parlamentar para dar voz para a população. E ele foi questionado pelo Bruno, ele foi interpelado pelo Bruno, que é o advogado, falando que ele não poderia fazer isso, porque fugiria das normas, das regras. Cara, eu falo porque eu acompanho. Se você vê o que é dito na Câmara, nas reuniões, que está fora do contexto, aí na hora que o Evandro falou isso, ele foi contestado pelo advogado da Câmara. Sabe, eu costumo dizer, infelizmente é uma realidade, com algumas exceções, mas a grande maioria da Câmara, ela é um puxadinho da prefeitura. Simples assim. Eu mando para lá, você... E ela, sendo esse puxadinho da prefeitura, ela acaba não permitindo que a população tenha voz, para não questionar as decisões também do executivo, da prefeitura. Que situação, hein? Que é complicado. Acaba sendo vergonhoso até para nossa cidade, né? Pro eleitor que elegeu, pro vereador mais ainda, por essa atitude, né? Acho que impensada, ou se foi pensada completamente equivocada, errada. Daniel, já teve vezes de vereador da Ativa, e na rede social e nos grupos que eu participo, falar que eu só falo asneira. Sério? Colocou lá com todas as letras: Wilson, você só fala asneira, por causa de um questionamento que eu fiz. Sabe, eu acho assim, o gestor público, e vou falar diretamente para esse vereador, ele deveria se preocupar mais em não ficar se embriagando em porta de boteco no município e depois pegando o carro para sair dirigindo, porque se acontecer um acidente, já imaginou que aí sim é uma vergonha, aí sim é uma asneira. Agora, o cidadão, ele não pode questionar, ele não pode falar, ele não pode... Cara, eu estava num grupo de rede social, o vereador em exercício vir falar que eu só falava asneira. Eu acho que esse vereador deveria se preocupar com a vida pessoal dele. Até ontem ele estava respondendo processo por falsificação de documento, e agora quer vir pagar de moralista? Pô, são situações... Eu tenho que me conter, porque senão eu acabo falando até demais e mais, então vou me conter aqui. É melhor se conter mesmo. Ô Wilson, para uma última pergunta aqui, cara, a live foi muito boa, gostei demais. Você gostou, mídia? Você gostou? Tá bom? Será que o pessoal tá gostando? Uns devem estar amando e outros odiando, né? Mas fazer o quê, né? A gente está aqui tentando ser mais participativo, porque omisso muita gente já é. E é interessante que eu vi uma frase essa semana, eu só não lembro agora, eu até cheguei a anotar na minha agenda uma frase que fala assim, que o pior não é a maldade dos ruins,
mas é a omissão dos bons, sabe? Eles se omitem, se escondem. Eu já vi essa frase foi mostrada numa das reuniões da Câmara, de uma moradora que levou essa frase escrita foi mostrado num cartaz. Eu também achei fantástico. Tipo assim, porque se a gente se omitir, né, a gente vai se omitindo, a gente vai vendo essas coisas e infelizmente as pessoas vão tampando o sol com a peneira, vão iludindo as pessoas, né? Olha, tá ruim, mas eu tô te dando isso aqui para maquiar esse problema. As pessoas ficam maquiando os problemas, não resolve os problemas. Existe uma fala que é o seguinte. Isso é bem antigo, eu não sei se é de origem romana, que o povo precisa de pão e circo. Na época das arenas, então, pão representava uma comida a mais simples que tinha, enquanto os grandes imperadores comiam das melhores frutas, os melhores vinhos, e tinha essa fala, dá pão e circo para o povo. Pronto. Só que essa pauta ela é muito interessante pelo seguinte, para mostrar para a população, para não aceitar só o pão e o circo. O circo é o espetáculo armado, sabe? Então a população, ela, quando você deixa de ser omissa, você para de aceitar só as migalhas do pão que cai debaixo da mesa. Até porque você passa a ver que você tem direito a mais coisas, você tem direito, né? E muitos direitos, você tem seus deveres. Porque é igual o vídeo falou, nós temos os nossos direitos, mas também temos os nossos deveres. E um complementa o outro. Mas você acaba vendo os direitos que você tem e passa a lutar por aqueles direitos. Espera aí, eu tenho direito? Eu me recordo de uma pequena ilustração aqui, Wilson, que o senhor ele comprou uma passagem para uma viagem no navio. E aí ele ficou ali na classe média e ele não tinha o que comer. Então ele deu um jeito lá, cozinhou um ovo para comer. E aí chegou aquelas pessoas lá do navio, virou para ele e falou assim, mas você está comendo ovo por quê? É porque é o que eu tenho para comer, senão eu vou morrer de fome, mas a sua passagem te dá direito para comer no navio. Por que você está comendo só o ovo? Então ele, mas me dá direito? Dá, você tem direito não só a viagem, mas a comer também, a alimentação. Então assim, isso acontece com muitas pessoas, que às vezes, ela, igual você falou, ela está acostumada com a migalha, mas mal sabe ela que ela tem direito ao pão, ao invés da migalha. Então eu achei muito interessante essa ilustração, e eu queria, para finalizar aqui as nossas perguntas, no seu ponto de vista, o que as pessoas podem fazer para serem mais participativas, Wilson? Um cidadão mais participativo? Olha, Daniel, na realidade eu acredito, isso é uma filosofia de vida, eu acredito que o conhecimento, ele faz coisas. O conhecer, num contexto geral, ele transforma. O conhecimento transforma. Eu acho que o cidadão, para ele deixar de ser omisso e se tornar mais participativo, vou dar o exemplo de hoje em dia, existe rede social. Eu comecei a ser notado em Bicas, vou dizer assim, entre aspas, eu comecei a ser percebido em Bicas depois que eu entrei no grupo Bicas Livre, que tem uma repercussão, por mais que alguns neguem isso, mas o grupo Bicas Livre, que é um grupo de rede social do WhatsApp, ele tem muita visualização e ele tipo assim, ele tem uma relevância enorme. Tanto é que eu só comecei a ser percebido pelo grupo. Eu fui colocado no grupo um período que eu não participava de grupo nenhum, mas aí o pessoal achou interessante e me colocou no grupo, um conhecido meu. E justamente na época que teve um escândalo dos atletas, estava próximo ali dos atletas que vieram, que ficaram no Lagos do Jordão, e que o secretário de obras, de esportes, o secretário de esporte virou as costas. Então a gente, naquela época, eu fui um dos que deu o pontapé inicial para a gente fazer a vaquinha. Sair da conversa e ir para a ação. Falou, vamos juntar. Graças a Deus contamos com o Helder Lopes, com Evandro Anacleto, sabe, foi uma participação bem interessante e que resultou em algo, graças à rede social. Então, uma das formas do cidadão que eu vejo, do cidadão
deixar esse de ser omisso, começar a prestar atenção, usar a internet de forma a se instruir, a saber a respeito de direitos, sabe? É o que você disse agora há pouco. Infelizmente, o sistema político, e eu não falo só de Bicas, a grande maioria, ele sobrevive graças à ignorância. Por que um cidadão, ele vende o voto dele por uma migalha? E deixa de ter o direito a algo muito maior lá na frente. Agora, se esse cidadão, a partir do momento que ele começar a falar assim, poxa, eu não quero isso desse cara, não, eu quero que ele seja alguém atuante lá, que ele me traga algo maior do que isso, algo maior, bem maior do que isso, entendeu? Então, o conhecimento, tipo assim, e o conhecimento num contexto geral, o conhecimento liberta, cara. A partir do momento, eu vou te dar um exemplo. Pela internet você consegue averiguar toda a vida pregressa de todos os políticos da cidade. Quem que tem processo, quem que não tem, qual o andamento, de que foi acusado. Você consegue fazer isso. E eu sabendo disso, por que eu vou votar nessa pessoa? Você conhecendo o histórico dela, né? Entendeu? Então, e existem outras ferramentas. Eu fui taxado uma vez eu fui questionado em rede social também, graças a um determinado vereador que colocou um terceiro lá, colocou uma terceira pessoa, colocou essa pessoa no grupo só para me perturbar. E essa pessoa questionou lá na fala dele, falou assim, o que eu fazia da minha vida pessoal para me subsistir, porque eu não saía da Câmara. Cara, eu achei isso um absurdo, sabe? Tipo assim, cidadania é um direito que me assiste. Como eu visto, desde que eu não esteja prejudicando, que eu não esteja cometendo algo ilícito, é uma prerrogativa minha, eu posso ir lá na Câmara a hora que eu quiser, e a porta lá tem que estar aberta para me receber. Aí a pessoa questionou, eu falei algumas coisas com ela também na rede social, que eu também, quando eu estou meio nervoso, eu acabo falando. Essa pessoa saiu do grupo e, por incrível que pareça, na mesma hora, ao invés de ficar batendo boca com essa pessoa no grupo, o que eu fiz? Saí da minha casa, encontrei com essa pessoa perto da padaria ali, perto do Mamão Agropecuária. Encontrei com essa pessoa ali na esquina. E essa pessoa falou para mim, qual o vereador que teve acesso ao telefone dele e que fez o que fez, usando o nome dele. Isso é baixo, cara, isso é baixo. Você contando, às vezes não dá para acreditar que aconteça isso aqui na cidade. Infantilidade política. Eu tô assim, eu fico ouvindo você falar, tô assim, gente, não é possível que isso aconteça hoje, século 21, né? Era da informática, enfim, eu falo assim, né? Porque a gente vem evoluindo, né? Eu falando com os adolescentes ontem, Wilson, hoje tudo é fácil para eles. Na nossa época de adolescente, eles não sabem o que é crise, o que é. Não sabe. Eu falo assim, eu estava conversando com eles ontem falando assim, esse iogurte que você toma aí toda semana, lá em casa era uma vez no mês. E a briga ainda tinha que abrir dividir com o irmão, e o pai falava assim, se comer vai acabar. E aí só Deus sabe quando. Então assim, a gente está nessa era de facilidade, entre aspas, porque assim, a gente sabe que não está fácil para muita gente, mas em vista do que a gente passou lá atrás, está fácil para muitos. E só complementando, Daniel, a pergunta que você fez, como não ser omisso em algumas ocasiões, esse fato que eu acabei de relatar é uma forma de você não ser omisso, sabia? Quando eu fiquei sabendo e tive acesso ao que foi feito, eu movi. Eu vim, corri atrás, eu não fiquei lá, eu vim procurar a pessoa. Por que isso tem correlação com o que a gente está comentando? Quando o cidadão souber de algo, quando o cidadão receber algo, questionem. Vai na Câmara, para o vereador na porta da Câmara, questiona ele. Vai na prefeitura. Verdade. Faça-se ser ouvido. Você tem que mostrar que você está presente nos assuntos do município. Sabe? Porque senão vai ser só mais do mesmo. Infelizmente, é uma política de quase que beira coronelismo, cara.
Verdade. Wilson, assim, é com muita tristeza. O papo tá muito bom, o mídia tá ali, ó, encantado ali, ó. O mídia tá refletindo tudo que a gente tá falando aqui. Wilson, eu quero agradecer a sua presença, você que aceitou de imediato estar aqui conosco. O Helder falou, leva o Wilson lá, porque ele é participativo, vamos falar sobre isso. E de imediato, você, tão participativo que você aceitou de imediato. Quero agradecer a sua audiência, agradecer você que nos acompanhou desde o início. Quero pedir, Wilson, as suas considerações finais. Você fique à vontade, você tem aí, ó, meio minutinho para dar suas considerações finais para a gente poder encerrar o nosso Garagem Jovem dessa semana. Ô, pessoal, gostaria de agradecer, né, ao Daniel pelo convite, sabe, é muito bacana esse projeto, e eu tenho certeza que vocês ainda vão trazer pessoas interessantes e muito interessantes para poder estar aqui sendo entrevistado, e deixar bem claro, viu, pessoal, que eu não tenho birra com esse ou com aquele político. Eu sou a favor do município, do bem comum, do bem coletivo. Às vezes sou mal compreendido, já passou aí não, né? Às vezes eu sou mal compreendido. Não, pode ir. E aceito críticas também, concordo que a crítica ela tem que existir porque a gente não é dono da razão. E queria mais uma vez agradecer, mandar um beijo e um abraço para minha esposa, para os meus filhos que estão acompanhando, sabe? E falar que se quiser uma segunda oportunidade e abordar outros assuntos, eu estou disponível. E é igual você falou, infelizmente o tempo é curto, porque aqui a gente ia conversando por mais e ia alongar. Ia ter tema de sobra, né? Com certeza. Pessoal, quero te agradecer, aproveitar, semana que vem, o Wilson falou muito bem, vamos ter outras pessoas aqui, semana que vem vamos ter o vereador Evandro Anacleto, para falar um pouquinho sobre política, para falar, né, dessa jornada dele, vamos falar sobre diversos assuntos aqui. Quero, mais uma vez, Wilson, muitíssimo obrigado, que Deus abençoe você, sua vida, obrigado por ser esse exemplo de cidadão, com certeza me estimulou aqui a ser mais participativo, a conhecer mais, porque assim, eu estou assustado com tanto de informação, de conhecimento, o nível de conhecimento que você tem. Te agradeço você que nos acompanhou. Essa live ela vai ficar salva aqui na página Aconteceu em Bicas, para você que vai, né, assistir depois, vai compartilhar, enfim, ajude essa live a chegar ao maior número de pessoas para mobilizá-las a serem mais participativas, deixarem de ser omissos, porque com certeza tem muitos outros Wilsons espalhados aqui na cidade, muitas outras pessoas que podem contribuir para uma cidade muito melhor. Eu agradeço a sua audiência, um forte abraço e que Deus te abençoe. Nós ficamos por aqui. Boa noite a todos.